Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC. Vamos resolver agora a questão 26 da prova de matemática de 2022, que era uma questão que envolvia polinômios. Considere o gráfico abaixo da função polinomial p de grau 3 com coeficientes reais para julgar os itens a seguir. Então, aqui ele nos deu um gráfico. Vamos fazer uma análise desse gráfico. Ele falou que o polinômio é de grau 3 e a gente consegue observar que a curva está cortando o eixo x em 3 pontos, no menos 1, 2 e 3. Ou seja, essas 3 vão ser as nossas raízes. Para que eu escreva um polinômio a partir de um gráfico, eu posso escrever da seguinte maneira: x menos o valor da raiz, então como a minha raiz é menos 1, eu vou escrever mais 1, que multiplica x menos a outra raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Aqui vai ser o nosso polinômio p. E aí a gente tem um coeficiente aqui que a gente vai chamar de a, que vai estar multiplicando esses conjuntos aqui de raízes. E aí o que a gente vai fazer? O nosso desafio é achar quanto que vale a. Para a gente achar quanto que vale a, aí eu já vou ler aqui a primeira, fala o seguinte, ó. Uma das raízes do polinômio é 4. 4 não é a raiz do polinômio. Quando falar em raízes, a gente sempre vai olhar para o eixo x e não o y. Mas a gente vai utilizar essa informação para achar o valor do nosso a. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 4, certo? Então, eu vou substituir o x valendo 0 e o nosso p de x, que é o nosso y, 4, e vou ver quanto que vai dar o nosso a. 4 igual a 0 mais 1 é 1. 0 menos 2 é menos 2. 0 menos 3 dá menos 3. Então, a gente vai ter que 4 igual a 6a, se eu multiplicar aqui os números. Então, meu a vale 4 sexto, que é a mesma coisa que 2 terços. Então, achamos o valor do nosso a e agora o nosso polinômio ele está completo. Então, o nosso polinômio ele terá este formato: 2 terços, x mais 1, x menos 2, x menos 3. E aí, essa informação vai ser útil para as questões, as outras alternativas. Então, agora vamos analisar aqui. A número 1, então, é falsa. E a número 2, agora ele está perguntando se o ponto 1 e 8 terços pertence ao gráfico de P. Agora a gente já tem a nossa funçãozinha aqui. É só eu substituir, então, o valor de x sendo 1, e eu vou calcular o valor de y para ver se vai dar 8 terços. Então, vamos lá. P de x igual a 2 terços. 1 mais 1 dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. 1 menos 3 dá menos 2. Vou multiplicar. A gente vai ter aqui 8 terços. Então, perfeito. O ponto 1 e 8 terços pertence ao gráfico. Se a gente for olhar no gráfico, né, o ponto 1 e 8 terços vai ser mais ou menos aqui no nosso gráfico. Perfeito. 2, verdadeira. 4. O quociente da divisão do nosso polinômio por esse outro polinômio é 4 quintos de x mais 1. Então, questão de divisão de polinômios, a gente tem vários métodos para a gente fazer. Como a gente já tem aqui a forma, tá prontinha nessa forma fatorada, a gente vai tentar dar uma fatorada nesse polinômio aqui para ver se a gente consegue simplificar algum termo. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui um termo comum em evidência. Ó, eu consigo colocar os 5 sextos em evidência, que vai gerar x² menos 5x mais 6. Vocês podem multiplicar aqui de volta, a gente vai voltar para esse polinômio aqui, para essa equaçãozinha aqui. A gente pode ver que é do segundo grau. Qual que é a ideia aqui? A gente consegue, por que eu fiz isso? Porque a gente consegue agora fatorar, porque eu consigo achar as raízes. Eu não tenho gráfico, mas isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu consigo achar as raízes, seja por soma e produto ou por Bhaskara. Vou tentar fazer por soma e produto. Soma menos b sobre a,
Então, a gente vai ter a soma igual a 5 e o produto C sobre A, o nosso produto é 6. Então, quais são as minhas raízes? Quais dois números somados dão 5 e multiplicados dão 6? 2 e 3. Se vocês não conseguem fazer essa parte de soma e produto, pode fazer por Bhaskara sem problemas. Então, a gente pode escrever este polinômio como 5 sextos. As raízes são 2 e 3, então eu posso escrever como x menos 2 e x menos 3. E agora vai facilitar a minha vida, por quê? Porque o polinômio que eu estou dividindo, 2 terços, x mais 1, x menos 2 e x menos 3, possuem termos em comum. Olha que legal, a gente pode simplesmente cortar aqui o x menos 2 e o x menos 3. Vai sobrar essa fraçãozinha para a gente resolver. Então, divisão de fração. A gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Aqui dá para a gente simplificar esse 6 com esse 3, fica 2 e 1. A gente chega em 4 quintos. 4 quintos e sobrou ainda o x mais 1. Então, esse é o nosso resultado aqui da nossa divisão. Então, a proposição 4 é verdadeira. Perfeito. Vamos para a questão 8. O polinômio P assume o valor 2 para exatamente 3 valores de x. Então, se a gente olhar aqui, o 2, vamos colocar que aqui, esse aqui é 4, mais ou menos aqui é o 2. A gente pode ver que neste ponto vai assumir 2, neste ponto vai assumir o valor 2 e nesse ponto vai assumir o valor 2. E aqui vai subir infinitamente para cima e aqui infinitamente para baixo. Então, vai pegar exatamente 3 valores. A gente até poderia saber quais são esses valores, substituindo lá no nosso polinômio, tá? A gente tem a função, então a gente conseguiria achar, mas ele não está perguntando, ele só quer saber em quantos pontos. Então, a 8 é verdadeira. Por último, a 16, os gráficos de x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1 e o polinômio P se interceptam somente em 2 pontos. Então, aqui a gente tem uma equação da reta. Eu gosto de deixar ela no formato tradicional para que a gente consiga desenhá-la. Então, vamos tentar isolar o y. Y sobre 4 igual a 1 menos x sobre 3. Y, vou passar o 4 multiplicando, fica 4 menos 4x terços. Y, só trocando a ordem, menos 4x terços mais 4. Muito bem, então a gente tem aqui a nossa equação da reta e vamos tentar desenhá-la. O 4 é exatamente esse ponto aqui, que é onde corta o eixo y, né, o nosso coeficiente linear. E aqui a gente pode tentar achar qual que vai ser a nossa raiz, para saber onde ele corta o eixo x. Como é que eu sei? Eu zero meu y, menos 4x sobre 3 mais 4, 4x sobre 3 igual a 4, 4x igual a 12, o x vale 3. Então, aqui é a nossa outra raiz dessa equação da reta. E se a gente traçar aqui a nossa reta, vamos fingir que pegou nos pontos 4 e 3, a gente vai pegar, então, aqui, ó, cortou nesse ponto e nesse ponto. A gente cortou em 3 pontos e não em 2 pontos. Então, a 16 é falsa. Ficamos em... Ops, coloquei como verde, né? Não, vermelha. Então, ficamos com a 8, a 4 e a 2. O gabarito da questão 26 ficou 14. Pessoal, muito obrigada por assistir o vídeo, assistir no canal. Não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo. Até mais!